Muito bem, paz de Cristo, mais uma vez estamos aqui com este vídeo para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Hoje quero tratar sobre batalha espiritual. Existe mesmo herança espiritual, maldição hereditária ou espíritos familiares? Como que a Bíblia trata sobre isso? Como que nós devemos entender todo esse processo de batalha espiritual? Primeiro quero pontuar algo importante. A batalha espiritual é algo constante. Todos os dias nós estamos enfrentando no mundo espiritual uma batalha. Porque quando você decide para Cristo a sua vida, você passa a ser um inimigo mortal, um inimigo fatal das trevas. E a partir dali, eles vão começar a resistir à sua vida e lutar contra você. Então, a batalha espiritual é algo constante. Enquanto você estiver servindo ao Senhor, enquanto você fizer parte do reino de Deus, você terá inimigos no mundo espiritual. Para nós falarmos sobre esse assunto de batalha espiritual, não podemos tratar do assunto sem entender quais são as engrenagens que funcionam ou que fazem todo o mundo espiritual se mover. Existem princípios, existem leis que fazem com que o mundo espiritual ele se movimente. Nós precisamos entender as classes dos anjos de Deus, precisamos entender as classes dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus juntamente com o luzeiro que hoje é Satanás. Sem entender esses princípios, como funciona, quais são as leis que regem o mundo espiritual, nós não conseguiremos entender ou falar do assunto de maneira clara, concisa e precisa. Se você compreender o mundo espiritual, a dimensão espiritual, você conseguirá tratar desse assunto sobre batalha espiritual de uma forma muito mais plena e mais limpa, mais tranquila. Primeiro, entenda algo muito importante sobre o mundo espiritual. Os anjos de Deus, eles operam dentro de princípios que jamais eles vão quebrar. São princípios importantes para que eles possam intervir debaixo de um comando de Deus em favor daqueles que servem a Deus. Os anjos são servos dos servos de Deus. Por isso que quando o apóstolo João ele vai adorar o anjo lhe repreende, o anjo lhe corrige e fala: não faças tal, eu sou conservo teu e de teus irmãos. Ou seja, eu estou aqui para servir a você. Você que é servo de Deus, eu estou aqui para servir a você. O conservo é o servo do servo. Isso é conservo. E essa é a posição dos anjos em relação a nós, os cristãos. Se os anjos de Deus têm esse posicionamento em relação aos cristãos, aos filhos de Deus, o que dizer dos anjos caídos, dos demônios, dos espíritos malignos? O que dizer sobre eles em relação a isso? Porque nenhum anjo, por mais poderoso que seja nas trevas, é mais poderoso do que um cristão que tem noção e consciência de quem ele carrega dentro dele, de quem habita dentro do seu espírito, no caso, o Espírito Santo. Então, há um poder, há uma unção extraordinária sobre nós. Nós temos que entender como que uma dívida é contraída no mundo espiritual. Quando que eu estou contraindo uma dívida no mundo espiritual? E até que ponto essa dívida ela será cobrada sobre a minha vida? Até que ponto essa dívida será algo que vai pesar sobre mim? E como resolver as minhas dívidas, as minhas ilegalidades no mundo espiritual? Eu preciso entender sobre isso, porque se eu não entender sobre isso, eu vou começar a ver o mundo espiritual, ou a ver a questão da batalha espiritual, de uma forma muito equivocada. E vai ferir, como sempre venho dizendo, muitos princípios, muitas doutrinas do Novo Testamento com relação à redenção, à remissão, ao perdão de pecados, à regeneração. Então, nós temos que compreender essas engrenagens, ok? Se nós não compreendermos essas engrenagens, nós vamos tratar mal esse assunto de batalha espiritual. Mas a grande questão nesse quesito em termos de batalha espiritual é justamente sobre maldição hereditária, é justamente sobre herança espiritual. E eu deixei claro que nós não podemos herdar a vida espiritual dos nossos pais. Não podemos herdar. Nós não nascemos com isso dentro de nós. Ou seja, eu já nasci
com a vida espiritual dos meus pais. Isso não é possível acontecer, ok? Deus não pode fazer isso porque Deus estaria contra os seus próprios princípios. Agora, existe uma realidade onde um padrão familiar pode ser replicado na geração seguinte. Existe, né, uma realidade em que um padrão familiar dos pais podem ser replicado na realidade dos filhos. E as mesmas consequências que os pais tiveram por ter aquele padrão, aquela cultura de vida, os filhos também o terão. Ok? Tem um texto em Números capítulo de número 14, versículo de número 18. Veja só, Números 14, 18 diz assim: O Senhor Jeová é lento para irar-se e misericordioso, e perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não tem por inocente o culpado. Veja bem, Deus não tem por inocente o culpado. Isso é muito importante nós entendermos. No livro do profeta Naum também tem o mesmo texto, a mesma fala, que Deus não tem o inocente por culpado. E a outra versão, a outra forma de ver o texto, a fala também é válida. Ou seja, Deus não tem o inocente por culpado, como também não tem o culpado por inocente. Isso é claro e evidente, ok? Então, mas não tem por inocente o culpado, pois faz recair a iniquidade dos pais, veja bem, pois faz recair a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Agora, veja, se eu não ler com cuidado, e se eu não entender outros textos que existem na Bíblia tratando do mesmo assunto, eu vou interpretar da maneira errada. Eu quero deixar bem claro algo importante também sobre a Bíblia, sobre a exegética, sobre a hermenêutica. Você não pode interpretar a Bíblia segundo o teu intelecto humano. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Se você não encontrar textos que dê base ao que você pensa, você não pode levar isso em consideração como regra de fé. Eu preciso compreender a Bíblia como um todo. Entender outros textos, eu tenho que compreender que existem outros livros, que existem outros versículos. Eu não posso isolar um texto a meu bel prazer. Eu preciso entendê-lo e confirmá-lo ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Então ele está dizendo que Deus não tem um inocente por culpado, quem está falando é o próprio Senhor. O Senhor Jeová é lento para irar-se e misericordioso, e perdoa a iniquidade e a transgressão. Dois tipos de pecado: iniquidade, transgressão. Então, iniquidade e transgressão. O que é transgressão? Transgressão é você quebrar uma lei. Você conhece a lei, você sabe da existência daquela lei, ou mesmo você não conhecendo da existência daquela lei, quando você faz aquilo que a lei proíbe, você está transgredindo um limite, você está indo além do que pode ir. Está fazendo o que não deveria fazer e existe uma proibição para que isso não seja feito. Então, quando você transgride, quando você quebra, quando você faz o que a lei proíbe você fazer, você transgrediu. Então, você é um transgressor. É um transgressor. E o que é iniquidade? Iniquidade é a constitucionalização do pecado. É a legalização do pecado. Ou seja, não é porque eu legalizei que deixou de ser pecado. Continua sendo pecado. A questão aqui foi legalizado. Ou seja, a lei permite que um pecado seja cometido. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a questão do aborto. Se um país, se uma nação, se um estado, uma cidade, ela permite o aborto e isso tem respaldo por lei, ela está legalizando um pecado. Deixou de ser simplesmente um pecado e passou a ser uma iniquidade. Então, iniquidade em relação à família é um pecado que é normal naquela família. É algo comum a todos, ou seja, é um pecado que ele é replicado de geração após geração.
E o texto aqui, e também Êxodo capítulo 20, versículo 5, fala até quando uma iniquidade ela consegue chegar. Até a quarta geração de uma família. Ok? Então o Senhor está tratando de iniquidade, um pecado que virou uma cultura, uma tradição, virou algo comum dentro de uma família. Aí veja o texto. Mas não tem por inocente culpado, pois faz recair a iniquidade. Ele não falou que faz recair o pecado, faz recair a iniquidade. Ou seja, ele faz ser cobrado nos filhos a iniquidade dos pais. Por quê? Porque os filhos estão replicando o mesmo pecado por ser algo para eles comum, algo normal, algo que não tem problema algum. Se os pais fizeram, os avós fizeram, os taravós fizeram, isso é parte da família, então vamos continuar assim. Então, a iniquidade, ela é cobrada, ok? Porque ela é um pecado que é constitucionalizado dentro da família, algo comum a todos. Por isso que nós temos que entender o texto. Os filhos não são inocentes pela iniquidade dos pais se os filhos, eles praticam o mesmo pecado. Você não vai ver nenhum texto falando sobre Deus cobrar na geração seguinte pecados, mas iniquidade. Ou seja, um pecado que se tornou algo comum. E são essas iniquidades que fazem com que espíritos familiares continuem na família por gerações, por muitos anos. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre espíritos familiares, como que eles operam, qual é a sua forma de atuação dentro de uma família, como que eles replicam padrões, atitudes, comportamentos na família e como eliminar o poder e a opressão dos espíritos familiares dentro de uma família. Maldição hereditária não existe. O que existe são espíritos familiares, ok? Não existe herança espiritual. O que existe é espíritos familiares. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus é conosco, em nome de Jesus.